Aprendendo condições com JavaScript. Galera, condições é uma das coisas mais importantes para você se aprender aí dentro de linguagem de programação básica, né? Ou até mesmo para poder fazer algoritmos básicos. E é basicamente utilizar uma coisinha chamada if e else, ok? Condições é algo que você vai se utilizar 100% do seu dia, caso você esteja trabalhando com desenvolvimento de qualquer coisa, ou se você está trabalhando com desenvolvimento de uma automação, também vai ser muito necessário que você entenda como funcionam as condições. Condição é algo super simples, super fácil de aprender, e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo super rapidinho como que se trabalha com condições, ok? Bem, time, eu sou o Manny, eu moro e trabalho aqui no Canadá, e sou aqui o Engineer, e bora pro vídeo! Então tá, galera, uma coisa que eu quero trazer aqui nesse vídeo é que esse vídeo, ele faz parte de uma série, ok? Nós temos outros vídeos gravados sobre programação básica e algoritmo básico, e o que eu estou trazendo nesses vídeos é justamente o que você precisa aprender para trabalhar como um QA Engineer. É o básico do básico para que você possa estudar sobre automação, ok? Saiba, programação básica é super simples, eu sei que no começo assusta um pouco, porém eu tô tentando trazer de forma bem simples e bem gradual em vídeos curtos para que você consiga aprender. Caso você ainda não tenha visto os outros vídeos e ainda tem dúvidas de como funciona uma função, como faz para criar uma variável, o que é objeto, o que é array, esse tipo de coisa, você pode olhar meus outros vídeos que eu estou falando sobre isso. Hoje a gente vai falar aqui sobre condições, ou caso você esteja procurando aí o que é if e else, ok? Além disso, para esse vídeo, eu configurei um ambiente de desenvolvimento na minha máquina, ok? A gente também tem um vídeo falando somente sobre isso, como que você pode instalar as coisas, é super simples, super fácil de seguir, e eu mostro para vocês como que funciona cada uma das coisas que a gente trabalha, que no caso é o VS Code, meu editor de código, Node.js, e também o Git Bash, tá? Que a gente utiliza nas aulas. Então, caso você queira saber como que funciona essa configuração, pode ir lá dar uma olhada. Além disso, caso você não queira, você só queira entender como funciona a programação com JavaScript, queira acompanhar o vídeo, você pode fazer o mesmo também usando um site chamado JSBean. O JSBean ele é basicamente um site que você pode usar JavaScript, ele vai funcionar como se estivesse instalado na sua máquina. Mas caso você já queira aprender realmente e já quer instalar as coisas para se tornar um QA Engineer, já instala que esse vídeo tá bonitinho, tintim por tintim. Então, vamos lá, bora começar a estudar. Legal, a gente já tá aqui na nossa tela. Na outra aula a gente viu aí sobre arrays e objetos, que são tipos de dados que existem dentro do JavaScript. E agora a gente vai falar sobre condições. O que é uma condição? Uma condição é basicamente quando você diz assim, caso isso aconteça, caso essa condição exista, você vai fazer isso, certo? Então, por exemplo, né, a gente utiliza o if para poder fazer esse tipo de coisa, que é justamente o se. Então, como que a gente escreve aqui? Por exemplo, se, no caso if, a gente abre parênteses e eu coloco 10 for igual a 10, a gente vai rodar aqui alguma coisa. Então, por exemplo, fazer um return ou até mesmo um console log. Eu vou fazer aqui um console log e vou colocar verdadeiro, certo? Deixa eu salvar. Como que a gente roda? A gente coloca aqui Node, o nome do arquivo que a gente está trabalhando, que é condições.js, sem cedilha e sem acento, por favor, e eu dou Enter. Ó, que legal. Então, o que você está falando aqui? Se 10, if 10 for igual a 10, a gente retorna console log verdadeiro. Agora, vamos imaginar que a gente coloque se 11 for igual a 10, console.log igual a verdadeiro. Vamos ver o que acontece? Nada. Ele simplesmente pula essa etapa. Por quê? Porque esse código não está dentro das condições. Beleza, esse daqui é um exemplo bem simples, tá? Eu vou agora trazer alguma coisa com código. Então, por exemplo, vamos criar aqui uma variável. A gente vai criar um number que ele é um número qualquer. Aí eu tô falando aqui, num é igual a 9, ok? E olha que legal, a gente vem aqui, se if num for igual a 10, a gente vai retornar verdadeiro, ok? Então vamos ver o que acontece. Nada, ele não me respondeu nada, o Node, né, o JavaScript não me respondeu nada. Agora vamos ver aqui se a gente colocar se num for igual a 9, a gente vai retornar verdadeiro. Vamos ver? Opa, esqueci de salvar. Ó, que legal. Já tá aqui verdadeiro. Perfeito? Por quê? Eu tô falando aqui, se o num é igual a 9, ele vai retornar verdadeiro. Além disso, a gente tem outra coisa que a gente pode utilizar. A gente pode utilizar o else. O que é o else?
O else nada mais é você falar assim, se num for igual a 9, me retorna console.log verdadeiro. Aí o else é, se não, a gente coloca falso, ok? Então, ó, vou salvar aqui, ó, let num igual a 9. Se ele for igual a 9, verdadeiro. Então ele vai ter que me retornar verdadeiro. Agora vamos mudar aqui o valor da nossa variável. A gente vai colocar ela no valor de 99. Então, ó, se num for igual a 9, ele vai retornar verdadeiro. Se não, ele vai retornar falso, ok? Vamos ver se isso daqui funciona. Vamos ver. E aí a gente roda. Ó, que legal. Ele me retornou falso. Justamente porque o num é igual a 99, ok? Isso também poderia ser até mesmo para uma palavra. Por exemplo, eu vou criar aqui uma string e essa string vai ser teste, por exemplo. O que vai acontecer? Ele vai me retornar falso. Tá vendo? Ele me retornou falso. Por quê? Porque num é igual a 9? Não, num é teste, então não é igual a 9. Então, se num não for igual a 9, senão ele vai retornar console log falso. Espero que tenha ficado tranquilo para entender isso, ok? Agora vamos fazer aqui um exercíciozinho super simples, ok? Tá vendo que aqui a gente tem esse igual igual? Você deve estar se perguntando, por que eu não estou utilizando só um igual, né? Por que é igual igual? Isso aqui são os operadores lógicos, ok? E existem vários operadores lógicos, matemáticos. Então, por exemplo, igual, quando você utiliza assim, então num igual a teste, você está referindo que num tem que ser igual a algo. Então ele tem que receber esse valor. Agora, se você faz assim, com igual igual, você está comparando, tá? É muito importante que você compare, tá? E aí, existe também o igual igual igual. Qual que é a diferença dele? Por exemplo, o igual igual igual, ele vai comparar não somente o que está digitado ali, não somente o valor, mas também qual o tipo de dado que você está se utilizando. Então, por exemplo, vamos imaginar que aqui, ó, ao invés de eu retornar teste, vamos falar que num é igual uma string 9, certo? Então esse cara aqui não é um número, ele é uma string. Se a gente colocar igual igual, vamos ver o que ele vai retornar? Ó, vou colocar aqui, vou rodar, verdadeiro. Eu tô falando aqui, ó, num é igual a 9. Só que num, ele não é um número, né? Ele é uma string. Apesar de eles serem iguais, eles não têm o mesmo tipo de dado. Agora, se eu colocar igual igual igual, ele vai verificar o tipo de dado também, ó. Node, condições, ele tá me retornando falso. Por quê? Porque ele está comparando até mesmo o tipo de dado. Ele está falando, a variável num é do tipo de dado number? Ele fala que não. Agora, ó, por exemplo, se eu colocar aqui um 9, vamos ver o que ele me retorna. Verdadeiro. Por quê? Porque não somente o valor, mas também o tipo de dado que está ali naquela variável é o mesmo que você está esperando. Agora, se eu colocasse assim e colocasse igual, 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 também funcionaria. Por quê? Porque ele está esperando um tipo de dado string, valor 9, né? É a mesma coisa aqui. Agora, se eu tirar as aspas, né, deixar de ser uma string, ele vai retornar falso, ok? Então essa é a diferença. Existem outros operadores lógicos que a gente vai por aqui. E eu vou mostrar um deles. Agora eu vou colocar até dentro de uma função, ok, galera? Vamos colocar aqui dentro de uma função para vocês entenderem. Eu já fiz um vídeo mostrando como funcionam as funções dentro do JavaScript, né, o método, e é por isso que eu vou utilizar aqui dentro, ok? Vamos criar aqui uma função. Essa função vai se chamar verificar maior idade, ok? Esse vai ser o nome da função. Escrevi errado. Function. Aí, beleza. Aí agora, o que a gente vai fazer com essa função? O que ela vai fazer? Ela vai verificar se a idade que eu retornar para ela é uma idade de maior. Então, se ela for maior que 18 anos, né, se a idade que eu passar for maior que 18 anos, ela vai me retornar se ele tem maioridade, né, ou se ele não tem maioridade. Então vamos lá. If, ele abre aqui parênteses e a gente já coloca a nossa condição. Idade for igual ou maior do que 18, nossa função vai retornar variável de maior idade. E aí, ó, a gente vai esperar como parâmetro idade. Ok? E aí, se não... Eu coloquei igual ou maior. Maior ou igual. Se não, a gente vai retornar variável menor idade. Ok? Vamos agora rodar aqui, né? Primeiro a gente tem que chamar nossa função, verificar maioridade, e a gente tem que passar a idade. Qual que vai ser a idade? Vamos colocar a idade como 17, ok? Eu tenho que colocar aqui ela no console log, senão ela não vai aparecer.
Perfeito. Vamos rodar, ó. Vou até limpar aqui. Vamos rodar. Variável menor de idade. Por quê? Porque a gente passou a idade como 17. Vamos passar a idade agora como 18? Variável, aqui é a resposta, variável de maior idade. Aí aqui a gente pode colocar, sei lá, 3.000 anos. É um vampiro que foi lá, que foi fazer a verificação aqui da variável. Variável maior de idade. Mesma coisa caso a gente coloque menos 10.000 ou menos 1.000. Ele vai falar que a variável é menor de idade. Por quê? Porque ela não é maior nem igual a 18. Ah, Manny, por que tem esse operador aqui? O que isso significa? Esse operador aqui é justamente o maior. Ele está falando aqui, ó, idade tem que ser maior do que 18. Eu poderia fazer o contrário. Por exemplo, falar idade menor de 18. Então aqui eu estou esperando que a variável idade seja menor ou igual a 18 para fazer isso daqui. Senão ela faria isso daqui, certo? Então no caso aqui, ó, vamos fazer aqui, caso idade seja menor ou igual a 17, né? Seria basicamente a mesma coisa. E aí a gente poderia retornar a variável menor de idade aqui. E aqui a gente coloca variável de maior idade, ok? É a mesma coisa, só que fazendo de outra forma, né? Aqui eu tô passando menos 1.000, variável menor de idade. Se eu passar 17, variável menor de idade, ok? Se eu passar 18, variável maior de idade, ok? Agora, vamos fazer outra função, ok? Eu vou apagar essa chamada aqui dessa função, porque eu não vou usar ela mais por enquanto. Vamos criar outra função, function, ok? E aí o nome dela vai ser comparador de números. Ou melhor, comparar números, né? Vamos deixar aqui no imperativo. E aí o parâmetro vão ser dois números. Número 1, que a gente vai passar, e número 2, certo? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai ver qual dos números, do número 1 do número 2, é maior ou menor, ok? Então a gente vai fazer if. Ó, se o número 1 for menor, né, a variável número 1 for menor que a variável número 2, a gente vai retornar o número 1 é menor, ok? Então aqui a gente coloca o número 1 é menor. Agora a gente tem que ver caso o número 2 seja menor. Então vamos lá. Else, if. Mesma coisa. Ó, o que acontece, galera? O else if é se não, se. Eu tô basicamente colocando outra condição, tá? Então aqui eu coloco se o número 1 for menor que o número 2, a gente retorna isso. Se o número 1 for maior que o número 2, a gente vai retornar o número 1 é maior. Ou melhor, o número 2 é menor. Aqui vou deixar 1 também. Vamos ver como que funciona? Vamos lá. Então vamos fazer a chamada aqui. Vamos fazer a chamada da nossa função. A gente vai usar o console log para poder visualizar a resposta, tá? Porque caso a gente não tivesse o console log, a gente não conseguiria visualizar a resposta, ok? Então vamos lá. E aí dentro aqui a gente coloca comparar números. Parar números, certo? E aí a gente tem que passar o número 1 e o número 2. Eu vou colocar o número 1 como 1 e o número 2 como 2, ok? Vamos ver o que acontece. Eu vou dar um clear aqui para a gente enxergar melhor. Vamos rodar. O número 1 é menor, certo? Então tá certo, o número 1 realmente era menor. Vamos ver se agora eu vou colocar aqui 3 e como aqui eu vou colocar 2.5. Vamos ver o que aparece. O número 2 é menor, que é justamente o 2.5, certo? É legal saber disso também, ele faz a comparação aí entre valores, mesmo que sejam considerados floats, né? Que são com valor decimal. Então é bom vocês saberem disso também, mesmo que tenha várias casas aqui, tá? Ele tem um limite, tá, de casas, né, que ele aguenta como um number, porém, assim, dessa forma funciona bem com um valor bem diferente de casas, ok? Só que, e agora? E se a gente tentar, por exemplo, dois valores iguais? Então vou colocar 5 e valor 5. Undefined. Por que undefined? Porque eu tô pedindo para ele logar essa informação, só que não tem nenhuma informação para ele logar, eu não tô retornando nada, porque a gente não verificou caso os valores fossem iguais. E aí como a gente pode fazer isso? Nesse caso, a gente já verificou se um é maior que o outro, né?
Aliás, a gente já verificou se o número 1 era menor e já verificou se o número 1 era maior. A última verificação é se eles são iguais. Eu poderia fazer assim, ó, else if, né? E aí colocar um igual, 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 um igual triplo, né? E dizer aqui, os números têm o mesmo valor, ok? Então eu vou salvar e eu vou rodar agora. Ó que legal. Justamente isso. Os números têm o mesmo valor. Só que eu estou verificando especificamente, né, se o número 1 for igual ao número 2. O que acontece se a gente apagar esse cara aqui? Vamos ver? Os números têm o mesmo valor. Por quê? Porque a gente já comparou se o número 1 era menor que o número 2 e já comparou se o número 1 era maior que o número 2. Qualquer outro tipo de resposta, né, que não seja uma dessas daqui, ele vai entrar no else. E a única resposta que faltava é se um era igual ao outro, né? Os números têm o mesmo valor. A gente não tinha feito essa verificação. Porém, vamos imaginar que ao invés de eu mandar um número aqui, eu mande assim qualquer. Certo? Vou rodar. Ele vai falar aqui, os números têm o mesmo valor. Por quê? Porque a gente não está colocando um if aqui, né? A gente não está criando essa condição específica, ok? Então, se você tentar colocar uma string, ele não vai ter essa verificação e ele não vai ter o que responder. Aliás, ele vai responder errado, né? Justamente por isso. Agora, se a gente deixar o nosso if aqui, deixar igual, estava, né? Vou salvar, vamos rodar 5 e qualquer. Undefined, justamente porque ele não tem uma forma de responder nesse caso específico, ok? Eu vou fazer aqui mais uma funçãozinha para vocês entenderem, mais uma função simples aqui, para verificar se o número é positivo ou não. Vou colocar como verificar números, certo? A gente vai passar... Opa, é para ser uma função, né? Function, abre chaves e fecha. Legal. Aí a gente vai colocar aqui, ó. A gente vai receber um número, e aí, se o número se for menor do que 0, a gente sabe que esse número aqui é negativo. E a gente vai retornar return negativo. Aí a gente vai fazer um else if também, se a gente quiser. Se o número for maior que 0, se o número for maior que 0, a gente vai retornar positivo, certo? Aí vamos utilizar essa função aqui, ó. Vou já colocar dentro do nosso console log mesmo, que a gente já tinha, chamava função verificar números. E aí a gente vai colocar aqui 1. 1 é positivo. Vamos ver o que ele vai me retornar? Positivo. Agora vamos ver menos 1, ou melhor, menos 9. Negativo. Só que o que acontece se a gente retornar 0? A condição não existe. Justamente porque 0, ele não é nem menor nem maior que ele mesmo. Ele é igual. Então a gente pode colocar ou um else só, né? Que eu até prefiro, ficar mais sucinto aqui. Deixar um else, se não, a gente vai tornar número 0. Porque a gente sabe que se não for nem menor nem maior que 0, é 0. A não ser que for uma string, mas nesse caso a gente não precisa verificar isso, porque é justamente um verificador de números, né? Você não vai passar uma string num verificador de números. E aí, ó, que legal, ele vai me retornar número 0. Perfeito? Por último, eu vou ensinar para vocês como usar o switch. O switch ele é basicamente uma escolha que você tem que fazer, tá? Então vamos fazer aqui uma função nova e vou colocar como dia da semana. E aí a gente vai passar um número aqui, certo? Opa, esqueci de criar como função. Eu tinha criado função, mas juntei tudo. E aí aqui a gente passa o número que a gente vai verificar, nosso parâmetro. E aí a gente usa o switch. Não estou falando do videogame, estou falando do nosso termo de condição. Se o número, né? Então switch, número, a gente abre e fecha chaves, tá? Caso ele seja 1, o que a gente vai retornar? Return domingo. Caso o número seja 2, vamos retornar segundo. Certo? Então peraí que eu vou terminar de escrever esses daqui até o sábado para não ficar muita enrolação para vocês. Ok, time, terminei aqui. Então, ó, eu deixei até terça-feira, né? Então eu vou deixar aqui feira. Beleza. E aí, então, caso o número seja 1, ele vai ser domingo, 2, segunda, 3, terça, 4, quarta, 5, quinta, 6, sexta e 7, sábado. É assim que ele vai retornar. Então, ó,
eu vou colocar aqui ó, no console log, eu vou chamar o nosso dia da semana. Dia da semana. Mas e agora? Agora eu vou lá e coloco 5, ele deveria me retornar quinta, né? Vamos ver o que ele retorna. Vou dar um clear aqui para ficar mais fácil pra gente ver. Opa. E aí agora eu vou rodar. Ó que legal, me retornou quinta-feira. Se eu colocar número 2, o número 2 deveria me retornar o quê? Segunda-feira. Vamos ver. Segunda-feira. Legal, né? É assim que o switch case funciona. Você coloca aqui o número que você quer, ou o que você está esperando, e aí ele vai me retornar conforme o número que você passar, o que você precisa. Agora, e se a gente botar aqui, ó, 8? Que ele termina no 7, né? Ele vai do 1 até o 7. Se eu colocar 8 aqui, ele não está dentro do nosso switch. Ele retorna indefinido, justamente porque não existe nenhum valor ali, ele não consegue retornar nada. Então, para que isso não aconteça, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar uma flag aqui chamada default, certo? E aí, com essa flagzinha, a gente pode retornar qualquer coisa que não seja nenhuma das outras 7. E a gente retorna aqui, esse número é inválido, ok? Justamente porque caso a gente retorne qualquer número que não seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele vai entrar aí. Vamos ver como funciona. Esse número é inválido. Se eu tentar, por exemplo, 0, que também é um número que a gente não colocou aqui no nosso switch case, ele vai retornar esse número é inválido. Agora, se eu retornar 1, que deveria ser domingo, vamos ver o que ele retorna, domingo. Perfeito. É assim que o switch case funciona, é assim que a gente deixa ele como default, e caso você não saiba inglês, default é padrão, tá? Então, a resposta padrão é essa daqui. Se for qualquer número do 1 até o 7, o nosso programinha, né, nosso algoritmo vai retornar isso daqui. Bem, time, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que essa aula foi um pouquinho mais longa, mas era justamente para que vocês entendessem aí como que funciona bonitinho, tintim por tintim, em condições. Eu espero que tenha ficado bem explicadinho e que tenha ficado fácil de se utilizar, ok? Bem, se você gostou, por favor, não se esqueça de dar seu curtir, isso ajuda demais a gente, faz com que a gente queira continuar trazendo conteúdo para vocês, faz com que a gente se sinta feliz de poder trazer esses conteúdos, caso você goste, é claro. Além disso, se você ficou com alguma dúvida, você pode trazer nos comentários que a gente está sempre respondendo todo mundo. Principalmente se você tem uma dúvida ou alguma coisa que você queira acrescentar, seja muito bem-vindo aos comentários. Caso você não estiver inscrito, se inscreva no canal, porque a gente está trazendo vídeo todo dia sobre QA e sobre tecnologia. Tá muito legal. Além disso, se você conhece alguém que está querendo aprender programação básica, manda esse vídeo para ela, compartilha, que eu tenho certeza que isso pode também ajudar essa pessoa. Bem, eu espero que vocês tenham gostado e eu te vejo outro dia. Tchau, tchau!